Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Aqui é o canal Palavra Profética. Meu nome é Kennedy Ramalho e semanalmente estarei trazendo uma palavra profética de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos conversar sobre um texto muito conhecido, Ezequiel 37. Deus chama Ezequiel para o exercício profético, justamente quando ele está passando pelo período do cativeiro da Babilônia. Juntamente ao rio Quebar, ele tem revelações escatológicas, revelações tremendas na beira desse rio. No capítulo 2, Deus vai convidar Ezequiel para que se colocasse de pé. A Bíblia diz que Ezequiel não se posiciona segundo a ordem de Deus, porém o Espírito do Senhor vem sobre Ezequiel e Ezequiel se coloca de pé e Deus passa a falar com ele. Ele passa a transmitir visões sobre o juízo e sobre a restauração de Israel. Do capítulo 1 ao 33, nós vemos palavras de juízo, Deus trazendo decretos sobre a nação. Do capítulo 33 em diante, já começamos a ver o cenário sendo mudado e as palavras que Deus libera sobre a nação, se a nação se posicionasse, era uma mensagem de restauração. No capítulo 36, Deus diz que transformaria o coração daquela nação em um coração de carne. No capítulo 37, a mão do Senhor vem sobre Ezequiel. Em uma visão, leva ele e coloca ele no meio de um vale de ossos secos. Quando Deus coloca Ezequiel no meio de um vale de ossos secos, Deus faz uma pergunta: poderão viver esses ossos secos? Ezequiel, muito inteligente, ele diz: Senhor, tu o sabes. Então Deus vai fazer que Ezequiel andasse no vale. Porque a mão que coloca Ezequiel no vale é a mão que faz ele andar. E eu estou falando para pessoas aqui que têm enfrentado vales, têm enfrentado dificuldades. O cenário, a sua perspectiva, a sua visão, é caótico aquilo que você está vendo. E quem sabe para você liberar uma palavra profética para que as coisas sejam restauradas, está muito difícil, porque aquilo que você vê, a realidade que você está vivendo, o processo que você está passando, muitas vezes é difícil você liberar uma palavra de bênção. E coisa boa quando nós profetizamos segundo a ordem do Espírito. E ele profetiza a palavra, e a palavra que emana da boca de Ezequiel é uma palavra de vida. Então ele começa a profetizar. Acontece um reboliço naquele local. E a Bíblia Sagrada diz que os ossos vão começar a juntar ao seu osso. Esqueleto vai voltar ao seu esqueleto. E as coisas vão começar a voltar para o seu lugar. Você vai viver esse momento de coisas sendo alinhadas quando você se posicionar nesse vale. Você precisa se posicionar segundo a ordem do Espírito. Porque o Espírito não admite que você fique nesse vale e é parado, porque o Espírito vai fazer Ezequiel andar. Depois de fazer Ezequiel andar, e ele começa a profetizar segundo a ordem do Espírito, os ossos começam a voltar para o lugar, há um grande reboliço. E alguém está perguntando, foi só me posicionar que está acontecendo um reboliço na minha casa, mas se prepare, na sua visão é um reboliço, mas para Deus é Deus organizando, é Deus ajustando as coisas, é Deus colocando as coisas no lugar para que o nome dele venha a ser glorificado. E a Bíblia diz que após Ezequiel profetizar, agora vai nascer pele e osso, nervos. E agora eu imagino diante de Ezequiel um grande exército, mas ainda um exército sem vida. Então ele começa a profetizar e o vento que vem dos quatro cantos da terra vem o sopro de Deus, o ruach, o mesmo sopro
que Deus libera quando cria Adão, agora é liberado na reconstrução da nação de Israel, e Deus sopra novamente sobre aquele vale. E agora não é um vale de ossos secos, mas é um vale com um grande exército em extremo. Você não vai morrer nesse vale. Você não vai morrer diante desse cenário caótico. Eu sei que essa palavra tem aplicações escatológicas. Algumas pessoas aplicam para o milênio, mas eu consigo também enxergar grandes lições para a nossa vida espiritual. Primeiro, você não vai ficar parado nesse vale. Segundo, Deus vai te dar uma palavra profética para que você profetize nesse vale. Terceiro, as coisas vão voltar para o lugar. Quarto, você não vai terminar da forma que você começou. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Se prepare, porque tem muita coisa boa vindo da parte de Deus. Eu sempre falei que o processo que a nação de Israel estava vivendo, o resultado era por causa da idolatria. Mas pega esse detalhe aqui do texto. Ezequiel 37, versículo 11, na versão da King James. Tenho certeza que essa revelação você não encontra nem na inteligência artificial. Está escrito: então o Eterno me revelou, ó Filho do homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel. Porquanto eles costumam murmurar, nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou. Estamos aniquilados. Deus vai usar o profeta para mudar o cenário daquela nação, sabe por quê? Porque eles murmuravam. E quem vive em murmuração vive em sequidão espiritual. Eu vi uma frase no SOS lá com o pastor Josué Gonçalves, que a murmuração é o louvor ao diabo. Nós precisamos andar em gratidão, nós precisamos liberar uma palavra de gratidão ao Senhor. Deus vai usar o profeta através das suas palavras para que a nação fosse transformada. Enquanto a nação murmurava, Deus levanta alguém para profetizar vida onde há sequidão. Deus te chamou para você pensar diferente, para você agir diferente. O seu comportamento, as suas atitudes têm que revelar o propósito eterno de Deus. A Bíblia diz, Ezequiel 37:12 diz: contudo, profetiza e prega-lhes. Assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus: ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas. Eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. Deus está fazendo uma promessa, dizendo que iria restaurar a nação por causa de alguém posicionado. Você precisa se posicionar no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus negócios, nos seus empreendimentos, no seu círculo de amizade, no meio da sua família, com palavras de bênção. Porque há poder nas nossas palavras. Números, capítulo 13, versículo 27 e 28, olha o que está escrito. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto, o povo. Porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak. Porém, no versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém,
Os homens que com ele subiram disseram, versículo 31, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Nós observamos Números capítulo 13, quando Deus fez uma promessa para a nação de Israel. Deus ordena Moisés para que Moisés mandasse espias para a nação, e o relato após 40 dias naquele local é um relato negativo. Porém, Caleb e Josué se posicionaram dizendo que eles iriam possuir a terra porque Deus havia liberado uma palavra sobre aquela nação. Então, em meio a tantas murmurações, eles conseguiram enxergar a promessa. Você precisa enxergar a promessa está de pé. Deus te prometeu que você vai conquistar, Deus prometeu que você vai chegar do outro lado, Deus prometeu que você vai viver coisas grandes, então você precisa tomar posse dessa palavra e abandonar a murmuração, porque quem abandona a murmuração e se coloca à disposição para que Deus use, o seu cenário, a sua história é mudada. Você usou o poder das palavras como sabedoria. E sabedoria é ter ou saber gerir, gerenciar, administrar com sabedoria o seu entendimento, o seu conhecimento e aplicar de maneira correta. Então, o sábio anda na direção do Espírito. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Se essa palavra falou com você, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que semanalmente sempre temos uma palavra de Deus liberada para você, liberada para sua casa. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.